Olá a todos, meu nome é Alejandro Franchi, sou professor da Federal do Rio Grande do Sul e vou falar para vocês um pouco hoje sobre os desafios e oportunidades para o trabalho 4.0 nesse dia da engenharia Brasil-Alemanha. É um grande prazer também para mim poder falar sobre esse assunto nesse evento tão importante para nosso país. Eu sou professor também e diretor do Núcleo de Engenharia Organizacional, é o núcleo de pesquisa da nossa universidade, onde nós trabalhamos várias temáticas e tendências da indústria, principalmente a indústria brasileira, em comparação com a indústria mundial. E um dos temas principais que nós trabalhamos é a indústria 4.0 e a transformação digital. Dentro desse contexto, nós temos participado de um projeto internacional com a MIT, no marco do MIT World of the Future Initiative, um projeto sobre a relação das tecnologias, a adoção de tecnologias aqui no Brasil e o trabalho. E esse projeto agora nós temos feito uma extensão desse projeto no MIT para um projeto global chamado MIT Global Research Network, que busca também comparar os resultados aqui que nós estamos encontrando no Brasil também com outros países do mundo. E também outra pesquisa muito recente nossa, que em breve será publicado através do Ministério de Educação, uma pesquisa feita com a cooperação alemã, com a GIZ, sobre os desafios para a qualificação profissional e a digitalização agora no processo de recuperação pós-pandemia. Então, um pouco os resultados que eu vou falar hoje aqui nessa apresentação tem a ver com essas pesquisas que nós temos desenvolvido aqui no Brasil. Primeiro, a primeira que busca entender o contexto do que as empresas fazem hoje, e a segunda que busca entender também as projeções futuras para o trabalho dentro desse contexto de indústria 4.0. Então, começando, muitos de vocês, também participantes do evento, devem conhecer bem o modelo de maturidade 4.0, que também será tratado ao longo do evento. Esse modelo tem sido muito importante para as empresas aqui do nosso país. Muitas empresas têm buscado adotar ou usar ele como uma referência para a implementação da transformação digital e da indústria 4.0, buscando principalmente essas 6 etapas descritas aqui, nessa jornada de amadurecimento da indústria 4.0. Só que existe um problema, muitas vezes, quando é interpretado esse modelo da Alcatec, porque muitas empresas têm visto o modelo como um processo de avanço da transformação através de uma automação avançada, que de fato existe esse lado que é a visão de transformação mediante uma automação avançada. E isso é muito importante para as empresas em termos de maturidade industrial. Porém, muitas vezes tem se interpretado essa transformação digital como um embate entre o lado da automação, o lado de uma fábrica mais conectada, e outro lado que é o lado do trabalhador. Ou seja, em muitos casos é visto como a transformação digital sendo um inimigo do trabalhador e uma ameaça para o trabalhador e para o futuro do trabalho ao redor do mundo e também aqui no Brasil. Mas, no nosso entendimento, essa visão é uma visão equivocada, uma leitura talvez muitas vezes errada sobre o próprio modelo de maturidade da indústria 4.0 e da implementação da indústria 4.0. Porque se vocês olharem um pouco mais a fundo esse relatório, por exemplo, da Alcatec, esse modelo da Alcatec, o modelo de maturidade 4.0, ele considera áreas estruturais também, que são necessárias para esse avanço da transformação digital, como recursos, sistema de informação, cultura, organização e estrutura organizacional, como os 4 principais pilares que sustentam esse modelo. E se vocês veem aqui, eu destaco alguns elementos que consideram a dimensão humana, por exemplo, dentro dos recursos, o papel dos recursos humanos, dentro da parte de sistema de informação, o papel da tomada de decisão feita por pessoas, dentro da estrutura organizacional, os processos executados por trabalhadores, ou na cultura, também o comportamento dos funcionários. Ou seja, a indústria 4.0, embora muitas vezes tenha sido apresentada como um embate entre tecnologia e trabalhadores, na verdade, no seu centro, ela tem ainda o trabalhador. Só que um trabalhador com um novo perfil, uma nova forma de se qualificar e novas atividades dentro da fábrica. Mas o trabalhador, ele segue sendo, na nossa leitura, um papel importante
embora muitas vezes esse lado da apresentação tenha sido esquecido, sendo que ela já está presente desde a origem do conceito de indústria 4.0. Em um modelo recentemente desenvolvido por nosso núcleo, nós trabalhamos o que nós chamamos de uma visão das 5 smarts da indústria 4.0. Por um lado, no centro aqui, Smart Manufacturing, que é o coração da indústria 4.0, a manufatura inteligente, conectada com a cadeia de suprimentos e os produtos inteligentes, e uma abordagem de consumo inteligente dos recursos, seja energéticos ou seja também de materiais, tudo que tem a ver com o lado de sustentabilidade. E nós acrescentamos aqui um elemento importante que é o que nós chamamos de Smart Working, é a visão de um trabalho inteligente planejado para se conectar com essa nova visão da fábrica. Um trabalhador que vai utilizar essas tecnologias da transformação digital, os 4 pilares, como internet das coisas, cloud, big data, analytics, junto com inteligência artificial, e todos os elementos de automação avançada e tecnologias emergentes como impressão 3D, para buscar executar os trabalhos de uma maneira mais complexa, mais avançada e muito mais que agrega muito mais valor para os processos de trabalho. Isso que nós chamamos de Smart Working. Dentro desse processo, um trabalho inteligente, uma forma de projetar o trabalho inteligente, dentro desse processo existe o que se chama do trabalhador 4.0. Colegas nossos internacionais, Thorsten West e Davi Romero, são pesquisadores que têm trabalhado sobre esse conceito, o operador 4.0. Eu apresento aqui uma nota que eles fizeram de uma forma um pouco mais gráfica, mas tem também trabalhos bem acadêmicos desenvolvidos por eles, onde apresentam o perfil desse novo operador dentro do chão de fábrica que vai executar tarefas. Dentro disso, eles consideram, por exemplo, um operador com forças, com novas capacidades de esforços físicos, com uma visão aumentada dentro dos processos, com trabalhos mais virtualizados, com mais capacidade de controle de parâmetros de saúde, um trabalho mais inteligente, mais baseado em tomada de decisão e capacidade analítica, um trabalhador mais conectado dentro da planta e também um trabalhador que interage mais com tecnologias, com o ambiente, com robótica colaborativa, impressão 3D e outras tecnologias. Ou seja, de fato, uma coisa que temos de mudança dentro da indústria 4.0 é o perfil do trabalhador, ou as atividades que o trabalhador vai ter que desenvolver. Então, a nossa leitura não se trata aqui de substituição do trabalhador, se trata de substituição de atividades e formas que o trabalho vai ser feito dentro da fábrica, mas o trabalhador ele ainda segue sendo uma peça importante. E isso já acontece na realidade de muitas empresas, de estarem já com projetos pilotos de implementação de smart glasses, de exoesqueletos, inclusive exoesqueletos às vezes digitais, onde é monitorado movimentos e isso é aprimorado, trabalhos de operação remota, utilização de dispositivos móveis, tudo isso vem acontecendo, inclusive aqui dentro do Brasil, a gente observa empresas que estão começando a investir para aproveitar o potencial dos trabalhadores. E a pergunta é, por que ainda focar no trabalhador dentro desse novo contexto da indústria 4.0? A nossa resposta é a flexibilidade operacional. O trabalhador ele ainda segue sendo o elemento mais flexível dentro de uma fábrica, principalmente se nós considerarmos contextos como o Brasil, que enfrenta uma dinâmica de mercado, variações muito bruscas e muito grandes dentro do mercado e que precisa uma adaptação muito rápida das empresas, de mudança do mix de produção, buscar novos produtos no momento de baixa utilização da planta, produção de novos itens. Tudo isso demanda que nós tenhamos uma força-tarefa que seja suficientemente flexível e que muitas vezes uma tecnologia voltada para uma automação de grande escala pode não atender a esse tipo de demandas, enquanto que trabalhadores suportados por tecnologia eles sim poderiam atender a esse novo perfil. Então, nesse contexto, o Smart Working considera 4 grandes dimensões que nós precisamos cuidar e que nós temos observado aqui dentro também do nosso cenário brasileiro,
de dimensões que precisamos cuidar na hora de implementar essa visão do trabalhador alavancado com as tecnologias 4.0. A primeira dessas dimensões é a dimensão organizacional. As empresas, também aqui dentro do Brasil, têm seguido um modelo de gestão, principalmente começando a jornada de melhoria de eficiência e de produtividade a partir da implementação de Lean Manufacturing, e nós precisamos considerar esse legado que essas empresas têm na hora de querer implementar a indústria 4.0 e na hora de querer transformarmos o trabalho. Então, no Lean existe uma visão do trabalhador, de engajamento do trabalhador, de delegação, de responsabilidade para o trabalhador. Então, há toda uma concepção do trabalho que precisa ser considerado na hora que nós vamos passar para o próximo passo, que é a implementação da indústria 4.0. Então, o modelo de gestão do trabalho empregado é importante quando nós queremos considerar a implementação de tecnologias. E, de fato, uma coisa que nós temos observado no Brasil é que se nós queremos falar ou nos preocupar de substituição de trabalho, ele tem acontecido nas etapas anteriores à indústria 4.0, quando as empresas começaram a implementar métodos de manufatura, de gestão de manufatura, e que tem permitido às empresas melhorar a eficiência produtiva. Então, a grande parte das empresas que nós entrevistamos, nesse momento, elas estão buscando tecnologias para, na verdade, consolidar esse processo já amadurecido de eficiência produtiva e poder ter uma melhor gestão da fábrica através dos trabalhadores que as empresas possuem. O segundo aspecto é o aspecto tecnológico. De fato, existem tecnologias que podem substituir o trabalho em algumas atividades e outras tecnologias que vão suportar. Dentro do aspecto de substituição, o que nós observamos? Existem atividades que agregam pouco valor ao processo produtivo, por exemplo, movimentação de materiais, inspeção, monitoramento de parâmetros, que de fato com tecnologias, com digitalização do processo, sensoriamento, coleta automatizada de dados, de fato essas atividades elas são menos necessárias de serem executadas. Porém, ao mesmo tempo, se apresentam outras demandas dentro das fábricas, como, por exemplo, os chamados de serviços produtivos. Ou seja, eu automatizo uma determinada operação, mas eu estou precisando, ao mesmo tempo, mais trabalhadores que programem essas linhas, que façam uma manutenção de componentes e sistemas eletrônicos, que façam um controle desses processos. Então, o perfil do trabalhador ele muda em atividades que vão ser feitas dentro da fábrica, e isso nós precisamos entender e considerar que tipo de perfil e como vou fazer essa transição dos trabalhadores de uma atividade para outra. E também as tecnologias de suporte, aquelas que vão suportar o trabalhador para ele executar de uma melhor maneira as suas atividades, como, por exemplo, tecnologias de virtualização que vão ajudar a tomar decisões sobre o que fazer, como fazer, ou tecnologias que vão ajudar a melhorar o controle de qualidade, inspeção ou outras atividades. Tem também o lado social, que considera formas de engajamento para a adoção. Isso também é uma preocupação que nós vemos hoje. Muitas empresas do Brasil que estão implementando tecnologias 4.0, elas tem um modelo de implementação das tecnologias, mas não um modelo de adoção dessas tecnologias. Ou seja, a implementação, às vezes, em poucos casos, mas às vezes está clara, a empresa sabe o que ela quer implementar, mas ela não sabe como engajar a sua força de trabalho para que a tecnologia seja bem utilizada. E nós corremos com isso o risco de perder o potencial de uso dessas tecnologias. Então, forma de engajamento para a adoção, modelos de adoção e uma visão sobre o que precisa ser requalificado, preparado e formado nos trabalhadores, inclusive a realocação dos trabalhadores dentro da fábrica, são visões de como considerar o lado social e o lado participativo do trabalhador no momento que eu for implementar tecnologias avançadas. E, finalmente, o lado ambiental, contextual, que tem a ver com a liderança e estratégia organizacional e o perfil cultural e educacional. As empresas precisam olhar o lado tecnológico e o lado humano a partir do contexto que elas possuem. Primeiro, o contexto regional e cultural,
que tipo de trabalhadores eu tenho na minha região, que competências, como eles estão qualificados nessa região, quem pode me ajudar na qualificação. Nisso temos observado um papel muito importante da qualificação profissional também nos institutos e centros de educação profissional do país. E o papel da liderança e estratégia organizacional. Como a empresa vê a transformação digital? Nas nossas pesquisas aqui no Brasil, a gente tem visto também um perfil às vezes nocivo quando a empresa já tem na sua visão incorporada que ela quer simplesmente implementar tecnologias para automatizar e substituir, e não para alavancar novas formas de realizar os seus processos. Então isso é um papel muito importante, a questão da liderança, como a empresa vê a transformação digital e a utilização das tecnologias junto com o trabalho. Sobre o cenário futuro, existe uma pesquisa do Senai chamado Mapa do Trabalho da Indústria, que aponta que nos próximos 5 anos haverá um gap muito grande, uma necessidade de requalificação de em torno de 10 milhões e meio de trabalhadores dentro da indústria brasileira. Isso porque, se nós considerarmos que a indústria de fato começar a caminhar na direção de automação e de implementação de indústria 4.0 como necessária a partir do perfil mundial. Ou seja, o gap de requalificação no Brasil tende a ser muito grande. Nós também fizemos um estudo com a GIZ, a agência de cooperação alemã aqui no Brasil, junto com o MEC, e nós temos analisado as principais profissões emergentes dentro da indústria de transformação também, e só no curto prazo, já se nós seguimos as tendências de recuperação da economia, mais as tendências de demanda por implementação de tecnologias avançadas, já no curto prazo teríamos um gap muito grande somente nas principais profissões emergentes. Dentro delas, os operadores, chamados de operadores digitais, e os experts digitais. Operadores que sabem utilizar informação e dados da planta e também operar processos digitais dentro de planta, e os experts digitais, que são pessoas já com uma visão mais de gestão e que entendem a função de tecnologia dentro dos métodos de gestão de manufatura dentro da planta, ou seja, tem uma visão sistêmica de gestão da planta a partir de uma visão também de implementação de tecnologia. Hoje nós carecemos no Brasil, precisamos mais de formação desse perfil de gestores da indústria 4.0, por assim dizer, e que tenha dentro dessa visão de gestão também o lado humano, o lado de gestão de pessoas como um papel importante na sua visão. Um trabalho recente, um livro do MIT chamado Leading Digital, do George Westerman e outros colaboradores, eles têm analisado as empresas chamadas líderes digitais ou masters digitais. E eles comparam com perfis de outras empresas. E eles descrevem primeiro um conjunto de empresas, claro, primeiro as que estão no início, que não têm nenhum tipo de desenvolvimento dentro da transformação digital, e essas têm resultados muito menos eficientes do que as outras. Existem as que chamam de Digital Capability, empresas que estão focadas em capacidades digitais, em implementação de tecnologias, chamadas os fashionistas, ou aqueles que estão sempre buscando as novas tecnologias, mas que não possuem uma visão de gestão da transformação digital e do trabalho. E existem outras que chamam as conservativas, as conservadoras, que são aquelas que têm uma visão de gestão do trabalho e da tecnologia, mas não implementam, não estão dispostas a serem os primeiros a investir em tecnologias mais avançadas. E eles chamam a atenção aqueles chamados de Digital Masters, que são aquelas empresas que têm um foco muito claro de investimento em tecnologias, ou seja, estão nesse eixo aqui, mas também tem um foco muito claro de modelo de liderança digital, que sabe muito bem aonde implementar as tecnologias e como lidar também com o trabalhador e com o perfil cultural da empresa para poder adotar essas tecnologias. São esses os chamados os Digital Masters. E o que nos chama muito a atenção, principalmente no nosso cenário aqui das nossas pesquisas, é que nós temos encontrado, na pesquisa do MIT, entrevistamos em torno de quase 50 empresas
líderes tanto na parte de fornecimento de tecnologias como de adoção de tecnologias dentro do Brasil. Tecnologias, eu digo tecnologias 4.0. E são pouquíssimos os casos onde a gente viu uma empresa que ela tem um modelo de liderança digital clara. Inclusive tem empresas que têm buscado gestores digitais para poderem contratar, para liderar essa transformação digital e têm tido dificuldade de poder encontrar esse tipo de profissional no nosso país. Então isso é um grande gap, uma demanda e um ponto de grande desafio, de forma que a indústria 4.0 não se torne apenas uma automação avançada e não se torne apenas talvez um investimento em projetos pilotos somente tecnológicos, sem olhar como aproveitar isso dentro da planta a partir do perfil também dos trabalhadores e da gestão da fábrica como um todo. Então, a partir disso, eu traria aqui algumas recomendações finais a partir do que nós temos visto dentro do nosso cenário. A primeira recomendação é que as empresas precisam avaliar bem e entender que tipo de processos dentro da fábrica precisam de de-skilling, seria a simplificação do que os trabalhadores fazem a partir de automação, reskilling, que seria trabalhadores requalificados. Nós temos visto casos de empresas onde os trabalhadores passaram de ser operários de máquinas a programadores, por exemplo, de linha de produção, ou a fornecedores de serviços dentro da fábrica, e o upskilling, que seria a requalificação, a qualificação, a atualização da qualificação dos trabalhadores que hoje operam, por exemplo, máquinas e vão seguir operando máquinas, mas com uma competência digital muito mais elevada. Então, primeiro, precisa ser entendido que tipo de processos estão precisando desses três enfoques para eu poder planejar de uma forma clara o processo de digitalização. Segundo lugar, se puder, treine. Se você é um gestor de empresa, comece a pensar na necessidade interna de treinamento, porque se realmente as projeções do mercado forem confirmadas, o mercado não vai conseguir formar a demanda necessária para essa transformação digital. Ou seja, as empresas precisam pensar em modelos de preparação interna da sua força de tarefa e, claro, quando possível, utilizando também recursos externos como complemento. Terceiro, desenvolva uma gestão de adoção da tecnologia com participação dos funcionários. O que mais temos visto é iniciativas dando errada por falta de uma consideração desse lado sociotécnico, de considerar como a tecnologia vai ser usada depois no dia a dia. Ou seja, você pensa na performance operacional, você pensa na adoção de investimento em uma tecnologia, mas depois você pensa no modus operandi dessa tecnologia quando os trabalhadores forem usar. Por exemplo, não é todo trabalhador que se adapta bem a um exoesqueleto, ou não é todo trabalhador que funciona bem com um smart glass. Ou seja, tem que ser pensado e avaliado e fazer um projeto sociotécnico no momento de implementação de tecnologias. E, finalmente, construa uma liderança digital com uma visão da implementação tecnológica e do trabalho, ou seja, pensando nesses dois pilares dentro de um modelo maior de gestão da manufatura, do processo da fábrica, como por exemplo Lean Manufacturing, e a partir disso um modelo de liderança digital que considere o pilar tecnológico e o pilar do trabalho e como vai se lidar com esses dois perfis de forma que novas tecnologias que forem ser implementadas no futuro já estejam sendo preparadas não apenas do ponto de vista estratégico do investimento, mas também do ponto de vista da preparação dos trabalhadores, tanto para usá-las como para aceitá-las dentro da fábrica. Então esse processo de liderança digital é extremamente necessário para um bom sucesso da implementação da indústria 4.0 no nosso cenário também aqui do nosso país. Agradeço muito a atenção e fico também à disposição caso quiserem futuramente nos contatar para mais esclarecimentos, detalhes ou também para discutir os resultados da nossa pesquisa. Muito obrigado.